falamos sobre a posse de Fernando Haddad como ministro da Fazenda. E agora a gente vai analisar a repercussão das medidas econômicas, das primeiras medidas anunciadas nesse novo governo, na presença de Héctor Sanches, que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, bem-vindo, boa noite. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite, um bom ano a todos. Quando a gente mostrou mais cedo as declarações, as primeiras já oficialmente como ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele falou sobre a importância de se adotar, de se cuidar da questão fiscal, né, de se adotar medidas fiscais mais seguras para trazer mais segurança para os investidores, falou da necessidade também da nova âncora fiscal, deu uma previsão de que isso deve ser apresentado, um projeto apresentado ao Congresso nos primeiros 6 meses, mas o que a gente sabe, já falamos aqui, é que as primeiras medidas econômicas anunciadas por ele, pelo novo governo, não repercutiram bem no mercado financeiro, né? Exatamente, né? O discurso de Fernando Haddad, de quando ele foi indicado, até antes um pouco, vem relativamente alinhado com esse discurso fiscal, com esse fiscalismo, né? Vamos conter gastos, vamos disciplinar, eu não admito um resultado tal qual está contido no PILOA, ele já disse isso também. Entretanto, o que foi aprovado no ano passado com a emenda à Constituição a pedido do governo petista foi essa expansão de gastos, né? Então, diferentemente do que se vem veiculando, não é para pagar o Auxílio Brasil, agora Bolsa Família novamente, a expansão de 168 bilhões. Na verdade, o que faltaria no orçamento, que Bolsonaro teria que adicionar, seria coisa de 50 bilhões para que o auxílio fosse mantido ali em R$600. Então tem 100 bilhões a mais, aí até mais de 100 bilhões, que ficam descobertos, vamos colocar dessa maneira. Fora isso, tem o processo de reoneração, né? Então o Haddad tentou fazer com que houvesse a reoneração dos combustíveis, a fim de melhorar a saúde fiscal minimamente, né, frente ao dispêndio já pretendido, mas aparentemente foi voto vencido, já tem até MP circulando, já foi editada uma MP que prorroga a isenção feita por Bolsonaro lá no ano passado, que inclusive já estava prevista no orçamento, por mais 60 dias no caso da gasolina, e esse ano para outros combustíveis. Mas no final das contas o discurso é ao passo que as ações do governo como um todo são distintas. Qual seria, Héctor, a principal preocupação do mercado financeiro a respeito dessa medida provisória que prorroga a desoneração dos impostos federais sobre combustíveis? Só lembrando a nossa audiência, relembrando aos nossos espectadores e telespectadores, essa prorrogação é para 60 dias para gasolina, etanol, gás veicular e também querosene de aviação, e para 1 ano, para até o final de dezembro de 2023, para diesel, biodiesel e também gás de cozinha. Qual que é a preocupação do mercado a respeito disso? Porque, como você mesmo citou, foi uma questão que já havia sido aventada inicialmente, essa possibilidade de prorrogação, inclusive em reuniões entre Haddad e Paulo Guedes. Se não me engano, o próprio Paulo Guedes sugeriu que na questão da gasolina e do álcool isso tivesse uma prorrogação para 90 dias, se não estou enganada. Qual que é a preocupação do mercado em relação a uma medida como essa? Hoje, por enquanto, né, a principal preocupação do mercado é que haja uma decisão juridicamente viável. Por que, primeiramente, eu vou dizer isso? Porque, apesar de ter se editado uma medida provisória, prorrogando aí a gasolina, como você disse, o etanol, por 60 dias, também tem uma emenda à Constituição, a 123, que foi feita em julho do ano passado, que faz com que você exige, na verdade, com que o governo coloque um subsídio para o etanol, vamos colocar dessa maneira. Na verdade, o imposto do etanol ele tem que ser diferenciado para baixo para ter uma vantagem comparativa com relação à gasolina. Então, a gente ainda tem um imbróglio jurídico grande. Essa indefinição que já vem desde o ano passado e agora ainda está à mesa mesmo depois da MP, causa grande turbulência. Fora isso, são os impactos, né? O primeiro impacto, o impacto fiscal, da ordem de 50 bilhões, ainda que esteja previsto, nós tivemos uma expansão de gastos. E o segundo, que é o imediato, é o inflacionário. Então, bem ou mal, a gente está falando de uma potencial elevação de 70 centavos no caso da gasolina.
Fora isso, a gente vai entrar no secundário. Olha que complexa a malha que a gente, infelizmente, está tendo que descrever. O secundário que entra no caso da Petrobras. A utilização da companhia como um instrumento de política pública, fazendo com que a mesma abra mão de receita a fim de compensar impostos, ou seja, a empresa vai pagar esses impostos ao invés de ser utilizado para gerar dividendo para a própria União, que poderia reverter o recurso da maneira que bem entendesse, se fizesse uma reforma administrativa. Aí eu já vou entrar em reformas e aí eu não paro de falar nunca mais. Deixa eu parar por aqui. Estamos conversando com Hétori Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Hétori, quem faz a pergunta agora é nosso comentarista Rodrigo Constantino. Boa noite, Hétori. Eu quero pegar exatamente de onde você parou. Reforma tributária, que é uma muito comentada. Qual a sua expectativa? Sai alguma coisa? Se sair, é positivo ou não? O Constantino, ele quer que eu fique falando aqui durante horas. Prazer falar contigo, Constantino. A perspectiva, por enquanto, é de grande dificuldade na reforma tributária, né? Por quê? Principalmente no Senado, como vocês divulgam fortemente na Jovem Pan, o Senado ele tem esse caráter mais conservador, foi eleito mais conservador. Por ideologia, tem uma visão diferente de reforma tributária apresentada pelo secretário Bernardo Api, que vai defendendo ali, já tinha apresentado ao longo do governo Bolsonaro, por iniciativa do Congresso, na PEC 45 e na 110, algumas tentativas de passar, de aprovar uma reforma tributária, mas ele vai ter alguns entraves ali no Senado, principalmente se o dono do assento máximo ali for o Rogério Marinho, né, que está numa disputa com o Rodrigo Pacheco para o assento de liderança ali do Senado. Agora, Hétori, há uma preocupação do governo, né? Claro, com essas medidas adotadas nesse primeiro dia, principalmente em relação a essa desoneração sobre a qual nós falamos, com a imagem, né, perante os eleitores principalmente, porque nessa questão dos combustíveis, da isenção, da desoneração dos impostos federais, por exemplo, foi uma medida adotada pelo governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí chega um governo que tem um apelo social mais forte e derruba uma medida como essa, já é um ponto negativo frente ao eleitorado. Mas em relação a essas questões de inflação que você levantou, tem um outro ponto também, né? De deixar nas mãos da população um poder aquisitivo de financeiro maior. Com essa desoneração, isso não ajuda, por um lado, também a população a ter um pouquinho mais de condição de gastar, de injetar dinheiro na economia? Talvez não foi isso que o governo tenha pensado. Qual que é a lógica? Emergência. No final das contas, nós estávamos assistindo diversos estados com o litro da gasolina a R$8. Esse é o primeiro fator, né? Então, assim, com a gasolina num patamar elevado, o poder de compra da população vinha sendo corroído com a inflação. Diga-se de passagem que um controle artificial da inflação não é o melhor método para se controlar a inflação, vide a Argentina, né, que faz esse controle aí de congelamento de preço, trava aqui, segura ali, e a inflação segue galopante por lá. Entretanto, gera um desafogo imediato para que a política monetária, que já está em restrição, faça seu papel. Ela já está a 13,75. Todo o mercado, inclusive precificado no Boletim Focus pelos economistas, já botavam um corte da Selic para início ali de 2023, meados de 2023. Agora a gente assiste esses cortes sendo adiados. Ou seja, por quê? Porque a lição fiscal não está sendo feita e aí a política monetária não vai conseguir surtir o efeito necessário para fazer o controle inflacionário. É basicamente isso que a gente tem na mesa atualmente. E o Boletim Focus de hoje ele foi alarmante, né? Uma piora sistemática da avaliação sobre a conjuntura, com a inflação de 23 subindo, 24 e 25, que já é além do horizonte da política monetária do Banco Central. Agora, Hétori, o que você acredita que tenha pesado mais para essa reação tão negativa do mercado no primeiro pregão do ano, né? Foi essa questão da desoneração dos impostos federais, essa prorrogação,
ou o revogaço em relação àqueles atos do governo Bolsonaro que haviam já iniciado um processo de privatização de estatais, com destaque para Petrobras e também para os Correios? Eu acho que vou adicionar um terceiro fator, que na verdade ele está intrínseco a esse segundo que você disse, mas que é a utilização de bancos públicos, a Petrobras e empresas públicas como um instrumento de política econômica, vamos colocar dessa maneira. A Petrobras é o caso mais emblemático, né? Mas diga-se de passagem que o BNDES também pretende-se uma utilização, tal qual já foi em outro momento, dos governos petistas, que faz o chamado pelos economistas crowding out, que é a expulsão da iniciativa privada, né? Hoje em dia já se fala em alterar a TLP, que é a taxa de referência para empréstimo, já se fala em desvirtuar, não vou colocar esse termo desvirtuar, mas em outras modalidades de empréstimo do BNDES que não fazem muito jus a um Banco Nacional de Desenvolvimento, como, por exemplo, o crédito para negativado. Nós temos empresas muito eficientes no mercado hoje em dia que fazem esse tipo de serviço. E aí você entra com o BNDES, um Instituto Público para Desenvolvimento Social, como um indutor de crédito para negativado pessoa física, né? Não vai gerar um grande volume de empregos, o desenvolvimento da nação chega a ser um contrassenso. Então, além dos dois fatores que você pontuou, eu adicionaria as 4 vezes que o presidente Lula, no seu discurso de posse, falou da utilização dos bancos públicos, falou da utilização da Petrobras e do BNDES. Diga-se de passagem que a presidente da Caixa já disse em adiar o repagamento que estava programado para o Tesouro até 2026 por mais 7 ou 8 anos. Então, assim, a gente já vai além do discurso. Ações já estão sendo tomadas na direção dessa modificação da estrutura financeira do país e, consequentemente, infelizmente, a caminho de uma menor eficiência e uma piora na alocação dos recursos. Gostaria de agradecer a você, Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, por essas análises das primeiras ações do novo governo nessa área econômica. Boa noite e até a próxima. Boa noite, muito obrigado, até a próxima.